nós vamos voltar um pouquinho lá para o passado. Nós vamos falar de um tempo verbal muito legal, famoso past continuous, passado contínuo. Gente, esse tempo verbal é muito gostosinho de aprender. Ele é um dos meus tempos verbais preferidos da língua inglesa. Ele é muito fácil. Eu tenho certeza que vocês vão sair daqui dominando past continuous, porque ele não tem muito segredo, ele é muito fácil. Vocês vão ver. Bom, então vamos lá, gente, vamos começar. We use past continuous to describe events or actions that were ongoing in the past. Ou seja, nós vamos usar o passado contínuo para descrever eventos ou ações que estavam em andamento, que estavam em desenvolvimento no passado. Esse ongoing é em desenvolvimento, em progresso, ok? Gente, então a ideia central desse tempo verbal é para a gente expressar coisas que estavam em andamento no passado, que estavam em progresso, certo? Então a gente não pode esquecer de sempre, no final das frases, não em todas, mas na maioria, de especificar o quando a ação terminou. São momentos específicos do passado, a gente não pode esquecer isso, tá? Então vamos ver como essas frases são formadas. Aqui a formation, a formação. Na forma afirmativa é muito simples, a gente vai ter um sujeito, o verb to be, o verbo com ing. Gente, não esquece, quando se trata de um tempo verbal contínuo, você sabe que tem que ter ing ali. A gente não pode esquecer do ing. Ele é essencial para a estrutura. Então, você vê com continuous, você sabe que tem que ter ing ali. Não pode esquecer dele. Tá bom? E, Guilherme, como é que é o verbo to be no passado? É was e were. Eu coloquei aqui para a gente lembrar também que o was é usado com I, he, she e it, ok? E o were com you, we and they, ok? Gente, esse tempo verbal, ele é muito fácil porque ele é muito semelhante ao presente contínuo, ao present continuous. Só que a única diferença é que o verbo to be vai estar no passado, porque é o passado contínuo, mas a estrutura vai ser a mesma. A ideia de montar as frases vai ser a mesma, não tem segredo nenhum. Então vamos ver aqui os exemplos, ó. My mom was working, was. Então a gente tem aqui o verb to be no passado e o verbo com ing, was working the whole night. Então, a minha mãe estava trabalhando a noite toda. Então, essa ideia do estava, ações contínuas no passado. Vamos imaginar aqui, antes de eu estar dando essa aula agora para vocês, eu estava preparando a minha aula. Ou seja, I was preparing my class. Ou seja, coisas que estavam em progresso no passado, mas não estão mais. Certo? My mom was working the whole night. We were reading a book yesterday afternoon. Ou seja, nós estávamos lendo um livro ontem à tarde. We were reading a book yesterday afternoon. Certo? Uma coisa muito fácil, gente, desse tempo verbal que eu falei para vocês, é que dá pra gente literalmente traduzir ao pé da letra, porque a frase vai fazer sentido em português. Então, muito fácil, né, gente? Muito fácil, muito fácil, muito fácil. Esse tempo verbal é chuchu beleza. Na forma negativa, o que a gente vai fazer? É a mesma coisa no presente contínuo, gente. A gente vai ter wasn't e weren't, que é os auxiliares do passado na forma negativa. E a gente vai fazer a mesma coisa que a gente faz lá no presente contínuo, só acrescentar o not. Tá, gente? E eu já coloquei aqui pra gente na forma abreviada, pra ficar mais fácil, porque a abreviação é uma coisa que eu amo em inglês, quebra um bocado demais na hora da fala. E o wasn't, a gente vai usar com he, she e it, a mesma ideia daqui, certo? E o weren't com you, we and they, tá bom? E o verbo com ing, a gente não pode esquecer dele. Então, she wasn't paying attention in class while the teacher was talking. Então, ela não estava prestando atenção na aula enquanto o professor estava falando. She wasn't paying attention. Então, aqui é como se fosse she was not. A abreviação wasn't, ok? They weren't playing soccer yesterday morning. Eles não estavam jogando futebol ontem de manhã, certo?
Agora a gente vai aprender como a gente faz as perguntinhas, as questions. Vamos lá, gente? Gente, aqui a gente vai usar a mesma estrutura. Eu estou colocando em cada aula para a gente a mesma estrutura para vocês já irem se acostumando, para vocês verem que não vai mudar absolutamente nada. Então a gente vai ter question word, was, were, sujeito mais verbo com ing. Lembra que na pergunta, gente, inverte, certo? Ou seja, o auxiliar ele vem primeiro, o sujeito vem depois. E lembre-se sempre que o auxiliar do past continuous é o verb to be. O verbo to be próprio. Simples, tá bom? Então, ó. What were you doing at 8:40 yesterday morning? Ou seja, o que você estava... que você estava fazendo às 8:40 da manhã ontem, hein? What were you doing at 8:40 yesterday morning? Ok? Então, aqui a gente tem a question word, what, a gente tem o verb to be, a gente usou were porque aqui a gente tem o you, e a gente sabe que com o you, o id, a gente usa o were, e o doing, que é o nosso verbo, gente, com ing e o resto, o complemento da frase. O complemento a gente pode inventar qualquer coisa, gente, certo? Was he talking to her when you called? Ou seja, ele estava falando com ela quando você ligou? Muitas pessoas, pessoal, iriam falar apenas he was talking to her, só que lembre-se sempre que na pergunta o auxiliar vem primeiro, depois o sujeito, certo? Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse tempo verbal é muito simples. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem deixar nos comentários que eu vou respondendo vocês. Trago mais vídeos aqui sobre outros tempos verbais. Estou pensando em fazer um vídeo sobre o passado perfeito, que pode causar muita confusão com o past continuous também. Mas vocês vão perceber que ele é bem simples também. Eu passo por aqui novamente and see you!